assine isso. A voz do garoto surgiu de repente, firme o suficiente para interromper o momento mais importante do julgamento. O juiz Augusto Menezes parou a caneta no ar. O documento já estava aberto sobre a mesa. Bastava um movimento simples da mão para que a sentença fosse oficialmente registrada. Mas agora havia um menino segurando seu braço. O tribunal inteiro ficou imóvel. Ninguém havia visto o garoto entrar. Ele parecia ter uns 12 anos, talvez menos. O cabelo estava bagunçado, o rosto sujo de poeira e a camisa larga mostrava sinais de uso antigo. Era evidente que ele não pertencia àquele lugar. Mesmo assim, ele mantinha a mão firme no pulso do juiz. Não assine, ele repetiu, um pouco mais baixo. O juiz olhou diretamente para o menino. Não havia pânico no rosto dele. Havia algo diferente. Certeza. Nos bancos da frente, advogados trocaram olhares confusos. Um dos seguranças já caminhava apressado pelo corredor central. Do outro lado da sala, o empresário Eduardo Brandão franziu a testa, incomodado com a interrupção. O juiz manteve o olhar no garoto. Por que eu não deveria assinar? O menino respirou fundo e inclinou levemente a cabeça na direção do outro lado do tribunal. Porque aquele homem está mentindo. Um murmúrio percorreu a sala. Antes de continuar essa história, se você gosta de histórias que mostram como pequenos momentos podem mudar destinos inteiros, aproveite para se inscrever no canal. Sempre trazemos histórias que começam de forma simples, mas terminam de maneiras que ninguém espera. Naquele tribunal, porém, ninguém imaginava que aquele garoto desconhecido estava prestes a revelar algo que poderia mudar completamente o resultado do julgamento. Porque alguns minutos depois, o juiz começaria a perceber que talvez tivesse parado a assinatura no último segundo possível. Por alguns segundos, ninguém reagiu. O garoto ainda segurava o braço do juiz como se tivesse medo de que ele voltasse a mover a caneta. Então os seguranças finalmente avançaram. "Tire o menino daqui", disse um dos advogados irritado. Mas antes que alguém tocasse nele, o juiz Augusto levantou levemente a outra mão. "Esperem." A ordem foi simples, mas suficiente para parar todos no meio do movimento. O juiz voltou os olhos para o garoto. "Qual é o seu nome?" "Lucas." A resposta veio rápida. "Lucas", repetiu o juiz. "Por que você entrou aqui dizendo que alguém está mentindo?" O garoto hesitou por um instante. Ele olhou rapidamente para o lado do tribunal onde estava sentado Eduardo Brandão. O empresário permanecia imóvel, mas sua expressão agora era diferente. Menos confiante. "Porque eu ouvi", disse Lucas. O murmúrio que percorreu a sala foi imediato. "Ouvi o quê?", perguntou o juiz. Lucas apontou discretamente para o empresário. Ele estava falando com um homem no estacionamento. Os advogados de Eduardo reagiram imediatamente. "Isso é absurdo. Esse garoto não tem nada a ver com o processo." Outro advogado levantou a voz. "Meritíssimo, isso é claramente uma tentativa de interromper o julgamento." O juiz manteve o olhar no garoto. "O que exatamente você ouviu?" Lucas respirou fundo. Parecia perceber que todas as pessoas no tribunal estavam olhando para ele. "Eu ouvi eles dizendo que a testemunha ia mentir." O silêncio voltou com força. Paulo Nogueira, o homem acusado no processo, levantou lentamente a cabeça. Era a primeira vez desde o início da audiência que ele olhava diretamente para alguém. Do outro lado da sala, Eduardo Brandão cruzou os braços. "Meritíssimo, isso é ridículo." Mas o juiz ainda não tinha tirado os olhos do garoto, porque havia algo na maneira como Lucas falava, que não parecia invenção. E naquele momento, uma decisão inesperada começou a se formar na mente do juiz. Uma decisão que poderia mudar completamente o rumo daquele julgamento. E que deixaria algumas pessoas naquela sala muito nervosas. O juiz Augusto Menezes recostou-se lentamente na cadeira. A caneta ainda estava em sua mão, mas agora repousava sobre o documento sem tocar o papel. No tribunal, a atmosfera havia mudado completamente. Até poucos minutos antes, tudo parecia resolvido. Agora havia um garoto desconhecido afirmando ter ouvido algo que poderia alterar todo o processo. "Lucas", disse o juiz com calma, "você tem certeza do que ouviu?"
O menino assentiu. Eu estava limpando carros no estacionamento perto da saída dos fundos. Alguns jornalistas começaram a escrever com rapidez. O juiz observou o garoto por alguns segundos. Você ouviu quem falando? Lucas apontou novamente. Ele. O gesto foi direto para Eduardo Brandão. Um murmúrio percorreu o tribunal novamente. O advogado do empresário levantou-se imediatamente. Meritíssimo, isso é completamente inaceitável. Esse menino está inventando coisas. Eduardo Brandão finalmente falou, a voz controlada. Eu nunca vi esse garoto. Lucas não respondeu. Ele apenas continuou olhando para o juiz. O que exatamente você ouviu? Perguntou Augusto. O garoto pensou por um instante. Eles falaram que a testemunha precisava repetir exatamente a mesma história. Os advogados começaram a protestar. Isso é especulação. Esse menino não pode interromper um julgamento dessa forma. O juiz levantou a mão novamente. O tribunal ficou em silêncio. Então ele tomou uma decisão inesperada. Ele fechou o documento lentamente. A assinatura está suspensa. O silêncio na sala ficou pesado, porque naquele momento todos perceberam algo importante. O julgamento que parecia encerrado acabava de recomeçar. Enquanto o tribunal ainda absorvia o que havia acontecido, o juiz voltou sua atenção para o outro lado da sala. Paulo Nogueira ainda estava sentado. Durante todo o processo ele havia permanecido quieto, quase invisível. Era um homem de 40 e poucos anos, com mãos ásperas de quem passou a vida trabalhando em serviços pesados. Seu terno antigo parecia emprestado. Quando percebeu que o juiz estava olhando para ele, Paulo levantou lentamente os olhos. Pela primeira vez naquele dia, algo diferente apareceu em sua expressão. Não era exatamente esperança. Era mais parecido com surpresa. O juiz voltou-se novamente para Lucas. Você disse que estava no estacionamento. Sim. Trabalha lá? Lucas hesitou. Às vezes. O que significa às vezes? Eu ajudo a limpar carros. Algumas pessoas me dão moedas. Algumas pessoas no tribunal trocaram olhares silenciosos. Era claro agora que o garoto não tinha relação alguma com o julgamento. Ele simplesmente estava no lugar errado. Ou talvez, no lugar certo. O advogado de Eduardo Brandão voltou a falar. Meritíssimo, isso é uma perda de tempo. Estamos ouvindo a palavra de uma criança que sequer faz parte do processo. O juiz não respondeu imediatamente. Ele observou Lucas novamente. Você ouviu mais alguma coisa? O garoto demorou alguns segundos para responder. Eles disseram que depois que a sentença saísse, ninguém poderia provar nada. A frase pairou no ar. Do outro lado da sala, Eduardo Brandão mudou discretamente de postura na cadeira. Foi um movimento pequeno, mas o juiz percebeu. E naquele momento, uma dúvida começou a crescer. Uma dúvida que ele não podia simplesmente ignorar. Porque se o garoto estivesse dizendo a verdade, algo muito sério poderia estar escondido naquele julgamento. O juiz inclinou-se levemente para a frente. Lucas, você viu quem era o outro homem? O garoto pensou por alguns segundos. Era um homem de terno. Ele saiu do carro preto. Consegue reconhecê-lo? Lucas olhou ao redor do tribunal. Por alguns instantes parecia inseguro. Então ele apontou novamente. Dessa vez não para Eduardo Brandão, mas para outra pessoa. Um homem sentado 2 fileiras atrás dos advogados. Era Marcos Tavares, a principal testemunha do processo. O murmúrio que percorreu o tribunal foi imediato. O advogado de Eduardo levantou-se novamente. Isso é um absurdo completo. A testemunha parecia desconfortável. Eu não faço ideia do que esse garoto está dizendo, disse Marcos. Mas o juiz já havia tomado outra decisão. Quero que tragam as gravações das câmeras do estacionamento. O tribunal inteiro reagiu. Meritíssimo, isso é completamente desnecessário, insistiu o advogado. Talvez, respondeu o juiz. Ele cruzou as mãos sobre a mesa. Mas prefiro ter certeza. Do outro lado da sala,
Eduardo Brandão manteve o rosto neutro, mas agora sua mandíbula estava levemente tensa. A audiência foi suspensa por 1 hora. As pessoas começaram a se levantar. Jornalistas conversavam entre si, advogados trocavam argumentos e o garoto Lucas permanecia parado perto da mesa do juiz. Ele parecia pequeno naquele lugar enorme, mas naquele momento todos sabiam que algo havia mudado, porque agora havia uma pergunta que ninguém conseguia ignorar, e a resposta estava guardada em algum lugar. Nas câmeras do estacionamento, o tribunal esvaziou-se lentamente. Algumas pessoas permaneceram nos corredores conversando em voz baixa. Dentro da sala, o silêncio voltou a dominar o ambiente. Lucas estava sentado em um banco próximo à porta. Os pés não alcançavam completamente o chão. Ele observava tudo em silêncio. O juiz Augusto Menezes permanecia em sua sala, revisando novamente os documentos do processo. Até aquele momento, as evidências apontavam para a mesma conclusão. Era por isso que ele estava prestes a assinar a sentença. Mas agora havia uma nova variável. Uma informação inesperada. Algumas vezes na carreira, ele já havia visto testemunhas mentirem. Mas era raro. Muito raro. Do lado de fora, o empresário Eduardo Brandão falava com seus advogados no corredor. A conversa era discreta, mas quem observasse com atenção perceberia algo. O empresário parecia irritado, muito mais irritado do que alguém que não tinha nada a esconder. Lucas, do outro lado da sala, não via aquilo. Ele apenas observava as cadeiras vazias do tribunal. Talvez estivesse pensando se tinha feito a coisa certa. Talvez estivesse imaginando se alguém o expulsaria dali a qualquer momento. Quase 1 hora depois, um funcionário do tribunal entrou na sala. Ele carregava um pequeno dispositivo nas mãos. Meritíssimo. Conseguimos as gravações. O juiz levantou os olhos. O funcionário conectou o dispositivo ao computador da sala. A tela iluminou-se. Imagens do estacionamento apareceram. E em poucos segundos, o silêncio naquela sala se tornaria ainda mais pesado. O juiz Augusto Menezes aproximou-se da tela. A gravação começava no início da manhã, pouco antes da audiência. Carros entrando, pessoas caminhando apressadas em direção ao prédio do tribunal. Uma rotina comum, quase monótona. O funcionário avançou o vídeo alguns minutos. Aqui, disse ele. A imagem mostrava um carro preto estacionando perto da saída lateral. Do veículo desceu Eduardo Brandão. O empresário olhou rapidamente ao redor, como quem confirma se ninguém está observando. Logo depois, outro homem se aproximou. Marcos Tavares, a principal testemunha do processo. Os dois ficaram de frente um para o outro. A gravação não tinha áudio, mas os gestos eram claros. Marcos parecia nervoso. Eduardo falava com calma, apontando o dedo como quem reforça instruções. Em certo momento, o empresário colocou a mão no ombro do outro homem. Disse algo mais. Marcos assentiu. Depois entrou no prédio. O vídeo continuou rodando por alguns segundos. Na tela apareceu um garoto passando com um balde e um pano nas mãos. Lucas. Ele caminhava devagar entre os carros. Quando passou perto dos dois homens, diminuiu o passo. Parecia ouvir algo. O juiz ficou em silêncio. A gravação terminava ali. Nenhuma prova direta. Nenhuma entrega de dinheiro. Nada que confirmasse completamente o que Lucas havia dito. Mas algo naquela conversa parecia errado. Muito errado. O juiz respirou fundo. Se aquilo fosse apenas coincidência, suspender a sentença poderia ser um erro. Mas se não fosse, então alguém estava tentando manipular um julgamento. E naquele caso, a próxima decisão dele poderia expor algo muito maior do que uma simples mentira. 1 hora depois, todos estavam novamente na sala. As cadeiras voltaram a se preencher. Jornalistas pareciam ainda mais atentos agora. O clima no tribunal era diferente. Tenso, o juiz retomou seu lugar. A audiência será retomada. Ele observou o salão inteiro antes de continuar. As gravações do estacionamento foram analisadas. O advogado de Eduardo Brandão inclinou-se para a frente. E o que elas provam, meritíssimo? Ainda não provam nada.
respondeu o juiz. Mas ele continuou. No entanto, levantam dúvidas suficientes para que este tribunal investigue mais profundamente. Alguns murmúrios surgiram novamente. Eduardo Brandão cruzou os braços. Isso é uma perda de tempo. O juiz ignorou o comentário. A testemunha Marcos Tavares será ouvida novamente. O homem levantou-se lentamente. Seu rosto agora estava muito mais pálido. Ele caminhou até o centro da sala. O juiz manteve os olhos nele. Senhor Marcos, o senhor teve algum tipo de conversa com o senhor Eduardo Brandão no estacionamento antes da audiência? Marcos hesitou. Por um momento, parecia procurar as palavras certas. Não. Nenhuma conversa relevante. O juiz inclinou levemente a cabeça. Nenhuma. Apenas um cumprimento rápido. Do fundo da sala, Lucas observava em silêncio. Ele sabia que aquilo não era verdade. Mas naquele tribunal, a palavra de um menino de rua ainda pesava muito menos do que a de um homem de terno. E naquele momento parecia que a história poderia terminar exatamente como estava antes, com o juiz voltando a levantar a caneta. O juiz observou Marcos por alguns segundos. O senhor tem certeza? Absoluta? A resposta veio rápida demais. Marcos evitava olhar diretamente para Lucas. Então o senhor afirma que não houve nenhuma conversa sobre este processo? Não houve. O advogado de Eduardo Brandão levantou-se. Meritíssimo. Creio que isso esclarece a situação. Estamos perdendo tempo com acusações baseadas em suposições. Algumas pessoas no tribunal começaram a relaxar. Parecia que tudo voltaria ao normal. O juiz voltou os olhos para Lucas. O garoto permanecia sentado no banco, segurando o pano que ainda trazia nas mãos. Ele parecia pequeno demais naquele ambiente. Pequeno demais para mudar qualquer coisa. Mas o juiz ainda não estava satisfeito. Ele voltou para a tela do computador. Senhor Marcos, peço que observe estas imagens. O vídeo foi reproduzido novamente. Agora diante de todos. Quando Eduardo apareceu na tela, alguns murmúrios surgiram. Quando Marcos entrou na gravação, o silêncio voltou. O juiz pausou a imagem. O senhor confirma que este é o senhor? Sim. E confirma que o outro homem é o senhor Eduardo Brandão? Marcos demorou alguns segundos para responder. Sim. Então explique por que o senhor disse que não teve nenhuma conversa com ele. Marcos engoliu seco. Foi apenas uma conversa rápida. O juiz apoiou as mãos sobre a mesa. Sobre o quê? A sala inteira aguardava a resposta. Mas antes que Marcos pudesse falar, uma nova voz surgiu. Meritíssimo, isso não prova nada. Era Eduardo Brandão. O empresário havia se levantado. Sua expressão agora estava muito mais dura. E pela primeira vez naquele dia, parecia nervoso. Eduardo Brandão caminhou alguns passos à frente. Eu conversei com ele, sim, disse com firmeza. Isso não é crime. O juiz manteve o olhar fixo. Sobre o processo? Sobre assuntos pessoais. No estacionamento do tribunal, minutos antes da audiência, o empresário deu de ombros. Coincidência. Alguns jornalistas continuavam escrevendo sem parar. O juiz observou Marcos novamente. O homem parecia cada vez mais desconfortável. Senhor Marcos, disse o juiz, o senhor mantém seu depoimento anterior? Sim, mas agora sua voz estava fraca. O juiz voltou-se para Lucas. Lucas, venha até aqui. O garoto levantou-se devagar. Ele caminhou até a frente da sala. Os passos ecoavam no silêncio do tribunal. Conte novamente o que ouviu. Lucas respirou fundo. Eu estava limpando um carro perto deles. Continue. O homem de terno, ele apontou discretamente para Marcos. Disse que estava com medo de esquecer o que precisava falar. Algumas pessoas prenderam a respiração. Lucas continuou. Então o outro homem disse que ele só precisava repetir a história que tinham combinado. A sala ficou completamente silenciosa. O advogado de Eduardo reagiu imediatamente. Isso é inadmissível. O depoimento de uma criança não pode ter esse peso.
Mas o juiz não parecia interessado naquele protesto. Ele observava Marcos, e naquele momento percebeu algo que ninguém mais tinha notado. O homem estava tremendo. "Senhor Marcos", disse o juiz calmamente, "o senhor parece nervoso." "Não estou." Mas suas mãos apertavam o corrimão do banco. "O senhor entende que mentir em tribunal é um crime?" Marcos assentiu. "Sim." O juiz inclinou-se levemente. "Então lhe dou mais uma oportunidade." A sala inteira parecia prender a respiração. "O senhor mantém o depoimento de que não houve qualquer conversa sobre o processo?" Marcos abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou rapidamente para Eduardo Brandão. O empresário manteve a expressão rígida. Foi um olhar curto, mas o juiz percebeu. E naquele instante, algo mudou na sala. Porque o silêncio de Marcos dizia muito mais do que qualquer resposta. Lucas observava tudo. Ele não entendia completamente as regras daquele lugar. Mas percebia uma coisa. O homem estava com medo. E quando alguém com medo olha para outra pessoa antes de responder, geralmente é porque precisa de permissão para falar. O juiz encostou-se novamente na cadeira. "Senhor Marcos, responda." O homem respirou fundo. Por um momento parecia prestes a dizer algo diferente, mas então abaixou a cabeça. "Eu mantenho meu depoimento." O juiz permaneceu imóvel, porque naquele instante ele percebeu algo que tornava tudo ainda mais grave. Se aquilo fosse uma mentira, não era uma mentira improvisada. Era uma mentira que alguém estava pressionando para ser mantida. E isso significava que a história ainda estava longe de terminar. O juiz Augusto Menezes permaneceu alguns segundos em silêncio. Ele observava Marcos Tavares tentando entender se aquele homem estava mentindo por escolha própria ou por medo. Era uma linha difícil de distinguir. No tribunal, ninguém falava. Os jornalistas pareciam esperar exatamente aquele momento. "Muito bem", disse o juiz finalmente. Ele pegou novamente o documento que havia fechado antes. Algumas pessoas prenderam a respiração. Por um instante, parecia que ele voltaria a assinar a sentença. O advogado de Eduardo Brandão relaxou discretamente. Mas o juiz não encostou a caneta no papel. Em vez disso, ele colocou o documento de lado. "Este tribunal não pode ignorar as dúvidas levantadas hoje." O empresário cruzou os braços. "Meritíssimo, isso está indo longe demais." O juiz ignorou o comentário. "Senhor Marcos, seu depoimento será investigado novamente." Marcos ficou imóvel. E enquanto essa verificação acontece, a sentença será adiada. Um murmúrio percorreu o tribunal. Era raro que um julgamento chegasse tão perto do final e fosse interrompido dessa forma. Lucas observava tudo do fundo da sala. Ele não sabia exatamente o que aquilo significava, mas percebia que algo tinha mudado. Ainda assim, quando a audiência foi suspensa, uma sensação pesada permaneceu no ambiente. Porque apesar da dúvida levantada, nada havia sido provado de verdade. E naquele momento, ainda era possível que, no final, tudo voltasse ao mesmo resultado de antes. Nos dias seguintes, o caso passou a ser discutido em toda a cidade. Alguns diziam que o juiz havia feito a coisa certa. Outros afirmavam que ele estava permitindo que um julgamento sério fosse influenciado por um garoto desconhecido. As gravações do estacionamento foram analisadas novamente. Especialistas tentavam identificar qualquer detalhe que pudesse confirmar uma combinação entre Eduardo Brandão e Marcos Tavares. Mas as imagens continuavam mostrando apenas uma conversa, nada mais. Enquanto isso, Paulo Nogueira esperava. Ele continuava respondendo ao processo, mas agora havia uma pequena pausa, uma pausa frágil. Lucas, por sua vez, voltou ao estacionamento do tribunal. Era onde ele costumava passar os dias. Algumas pessoas começaram a reconhecê-lo. Alguns jornalistas tentaram conversar com ele, mas o garoto falava pouco. Ele parecia mais preocupado com outra coisa. Talvez estivesse se perguntando se tinha feito mais mal do que bem. Porque quanto mais o tempo passava, mais parecia possível que nada mudasse.
E naquele caso, se a sentença fosse finalmente assinada, ninguém mais poderia voltar atrás. Uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Um funcionário do tribunal analisava novamente as gravações do estacionamento. Não as câmeras principais, mas uma câmera secundária instalada na saída lateral. Era um ângulo distante, pouco utilizado. Enquanto avançava o vídeo, ele percebeu um detalhe. No momento em que Eduardo Brandão conversava com Marcos Tavares, algo passou de uma mão para outra. Era rápido, quase imperceptível. O funcionário voltou o vídeo várias vezes, e então ampliou a imagem. Não era possível ver exatamente o objeto, mas era claro que algo havia sido entregue. O funcionário levou a gravação imediatamente ao juiz. Augusto assistiu ao vídeo em silêncio. Dessa vez, a dúvida diminuiu. Ainda não era uma prova definitiva, mas agora havia algo concreto, e naquele instante, o juiz percebeu que o julgamento estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Porque agora, ele tinha um motivo real para chamar todos novamente ao tribunal. E dessa vez, algumas pessoas não conseguiriam repetir a mesma história. Quando a nova audiência foi marcada, o tribunal voltou a ficar cheio. Agora havia ainda mais jornalistas. A cidade inteira queria saber o que aconteceria. Lucas estava novamente no fundo da sala. Dessa vez, ninguém tentou expulsá-lo. O juiz iniciou a audiência com poucas palavras. Novas evidências foram analisadas. O vídeo foi exibido novamente. Quando a imagem ampliada apareceu na tela, alguns murmúrios surgiram. O momento da entrega ficou claro. O juiz voltou-se para Marcos. Senhor Marcos, o senhor confirma que recebeu algo do senhor Eduardo naquele momento? Marcos ficou em silêncio. Seu rosto estava pálido. O juiz repetiu a pergunta. O que foi entregue a você? O homem demorou alguns segundos, então finalmente falou. Dinheiro. O tribunal inteiro reagiu. Eduardo Brandão levantou-se imediatamente. Isso é absurdo. Mas Marcos continuou. Ele disse que eu precisava manter a história. O silêncio tomou conta da sala. Lucas observava tudo. Agora ninguém duvidava mais do que ele havia ouvido. E naquele momento ficou claro que a assinatura que quase aconteceu naquele dia teria condenado um homem inocente. O processo foi reaberto. A investigação seguiu seu caminho. O julgamento mudou completamente de direção. Paulo Nogueira acabou sendo inocentado, mas quando tudo terminou, não houve comemoração. A sala apenas se esvaziou lentamente. Lucas continuou sentado por alguns minutos, observando o tribunal vazio. O juiz Augusto Menezes aproximou-se dele. Você mora com alguém? Lucas balançou a cabeça. Não. Onde você dorme? Às vezes no estacionamento, às vezes em outros lugares. O juiz permaneceu em silêncio. Era estranho perceber como algo tão grande havia começado com algo tão simples. Apenas um garoto dizendo uma frase no momento certo. Alguns meses depois, Lucas foi matriculado na escola. Com o tempo, passou a morar em um pequeno apartamento mantido por um programa social ligado ao tribunal. Anos mais tarde, ele voltou àquele mesmo prédio, não como alguém que limpava carros, mas como estagiário de direito. Quando entrou novamente na sala do tribunal, ele parou por um instante. O lugar parecia menor do que lembrava, talvez porque agora ele entendesse algo que antes não sabia. Às vezes, o momento mais importante da vida de alguém acontece em silêncio, no instante exato em que uma mão segura um braço e impede que uma assinatura mude um destino para sempre.